tempo, né? A gente tem visto aí muitas publicações dessa passagem, postagens no Face, no Instagram, nos status, né? Porque é uma palavra bem conhecida da Igreja do Senhor. E eu, meditando nela esses dias, Deus ele ministrou ao meu coração e a gente vamos refletir, amém? Vamos refletir juntos, né? Juntos, sobre o que essa palavra ela nos mostra, o que ela nos diz. Está em 2 Crônicas, amém, irmãos? 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Eu vou dar um tempo aí para você abrir a sua Bíblia. Você abre a Bíblia, enquanto você toma um pouquinho d'água, amém? Abra aí a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, né? Dentro dessa passagem, desses versículos que vamos seguir no capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Aí o versículo 13, presta atenção. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo número 15. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, irmãos? A gente sabe que a palavra de Deus, eu falei quinta-feira, eu vou falar novamente, hoje ela é atualíssima, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, feito ela mesma diz que ela é. E esse versículo, essa passagem aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, principalmente o versículo de número 14, ele está bem atual, né? As pessoas estão sempre falando desse versículo, sempre deixando, né, mensagens em cima desse versículo. E a gente sabe que esse contexto aqui, bíblico, ele ocorreu no tempo de Salomão, quando Salomão ele era rei. E ele foi aquele a qual Deus levantou para que edificasse para Deus um templo, né? Um local de adoração. Esse local era em Jerusalém, o templo de Deus lá em Jerusalém. A palavra diz que Salomão, tudo o que ele intentou fazer para Deus, para colocar no templo, ele fez com êxito. Ele fez porque primeiro que era a vontade de Deus, Deus deu sabedoria a Salomão. Sabedoria onde a Bíblia diz que nenhum outro teve igual a Salomão. E Deus mesmo o constituiu para isso. Deus o levantou para a edificação desse templo. Então tudo que Salomão intentou, que propôs no seu coração para fazer, para colocar no templo, para edificar o templo, ele fez com êxito. Aí a Bíblia mostra, se você for ler o versículo anterior, o capítulo número 6, que quando Salomão termina o templo, quando ele conclui a obra do templo, ele vai fazer agora a consagração, né? Ele vai convidar o povo, os levitas, ele vai adorar no templo, ele vai consagrar e ele faz uma oração. Se você for ver, está no capítulo número 6. E a palavra diz que ele ora
e a glória de Deus enche aquele lugar, como se fosse um sinal da confirmação de Deus em relação a tudo aquilo que havia sido feito. A glória de Deus enche a casa, enche o templo, e depois disso Salomão despede todo o povo vai para casa e Salomão vai para casa também. E aqui, quando ele está já na sua casa, Deus o visita, né? Deus aparece a Salomão. E quando Deus aparece a Salomão, né, a palavra diz aqui no versículo número 12, a qual nós lemos, que de noite, à noite, né, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Salomão, o Senhor, eu ouvi a tua oração, a oração que ele faz no capítulo número 6, que aí você vai ler, que a gente não vai ter tempo para estar passando tudo aqui, né? Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício, um local onde o povo se reunisse para adorar, para sacrificar e para buscar a Deus. E ele diz aqui, irmãos, no versículo 13, que é o que a gente vai tratar mesmo, onde Deus ele fala no nosso coração, a gente vai estar refletindo aqui com vocês. Ele fala aqui no versículo número 13, ele diz assim: se eu, ele, Deus, eu, o Senhor, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ele está dizendo, se eu trouxer, porque isso aqui se trata de juízo, amém? De Deus trazendo juízo sobre o povo. E a gente viu isso quinta-feira passada, né? No livro de 1 Reis, capítulo 17, lá sobre quando Deus levanta Elias. A gente ministrou aqui, quem acompanhou a live viu, né? Quando Deus levanta Elias e envia Elias a Acabe para dizer a Elias: Elias, não vai chover. Né? Não vai chover, porque o povo estava idolatrando a Baal, o povo estava fazendo de Baal Deus, dizendo que Baal era o Deus da chuva, e Deus manda um juízo. Deus mandou um juízo. Ele diz: olha, Elias, não vai chover, é juízo, né? E quando Deus fala aqui no versículo 13, ele está falando disso, de juízo. Quando eu trouxer juízo sobre a terra, sobre o povo, sobre Israel e sobre as nações, né? Quando eu trouxer esse juízo, porque ele deixa muito claro, quando eu cerrar os céus, não houver chuva, né? É um juízo de Deus sobre a terra. Quando ele fala ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e a gente pode ver esse juízo também quando Deus usa o profeta Joel, lá no livro de Joel, capítulo 1, né? Se você quiser abrir aí, Joel, capítulo 1, capítulo 1, o livro de Joel, que Deus dá essa visão a Joel, que Deus usa o profeta Joel para dizer que vai enviar pragas de gafanhotos sobre Israel, sobre a terra, né? Ele fala aqui, ó, Joel capítulo número 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel: ouvi isto, vós velhos, e escutais todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. Aí ele fala aqui: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Até aqui por enquanto. Deus usa o profeta Joel. E Joel, ele abre a boca e ele começa a falar com o povo e a profetizar e a dizer que os velhos escutem. Que todos os velhos escutem e contem a seus filhos. E os filhos desses velhos contem aos seus filhos. E os filhos desses velhos, eu vou deixar bem assim para você entender, contem aos filhos que virão. E esses filhos contem a outra geração. Deus está deixando um alerta de que Ele é o Deus também que traz a justiça. Que Ele é um Deus de graça, de favor, de misericórdia. Mas se o povo erra, se o povo peca, se o povo anda em desobediência, Deus ele traz a justiça, Ele traz o juízo.
para que o povo entenda que ele é Senhor e que é necessário andar conforme a sua vontade e obedecer os seus caminhos. Era isso que Deus estava mostrando a Joel. Eu estou falando isso para que você entenda que aqui no capítulo número 7 de 2 Crônicas, versículo 13, Deus está dizendo a Salomão: Salomão, quando eu trouxer juízo ao povo, à terra, ao povo de Israel e à terra, quando eu cerrar os céus, quando eu enviar pragas de gafanhotos, aleluia, quando eu enviar pestes, ele deixa bem claro aqui, entre o meu povo, aí ele diz algo, irmãos, e o que é o que a gente precisa fazer nesses dias, e eu creio que a igreja tem feito. Mas existe aqui situações que têm que ser obedecidas para que a oração da igreja seja respondida, e é isso que a gente vai tratar nessa noite. Ele deixa muito claro aqui, se ele fizer isso, porque ele diz que é ele quem encerra os céus, é ele quem envia os gafanhotos e é ele quem manda a peste. Ele deixou aqui, se eu. Aí o verso 14 ele fala, se o meu povo, aí ele vai tratar agora conosco. Ele manda a justiça, ele manda o juízo e ele trata conosco. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter, presta atenção, dos seus maus caminhos. Aí tem aqui, então, ele, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, o versículo 13, como eu falei, trata das formas que Deus usa como juízo para tratar o povo, para tratar a nação, para fazer que as pessoas, o povo e a nação reconheçam que Ele é Deus. Amém? Deus usa o versículo 13 mostrando as formas que Ele traz juízo sobre a terra, que Ele trata o povo. E o versículo 14, ele traz aqui de como nós, povo de Deus, né, igreja do Senhor, devemos nos comportar para trazer a restauração. Porque ele diz que ele vai sarar a terra. Ele diz que ele tem cura. Ele tem cura, ele sara a terra. Ele muda a situação, ele diz, eu sararei a sua terra. Ele tem poder para fazer um milagre acontecer, para mudar a história. Ele tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Só que existem princípios aqui na sua palavra que ele mesmo estabeleceu e nós devemos tomar como base para a nossa vida e a nossa oração. Porque não adianta eu pegar esse versículo de número 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas, ficar postando em todo canto, se eu não aprender os princípios que esse versículo ensina, irmãos. Amém, Jesus. Se eu não tomar como base o que esse versículo está me ensinando, não vai adiantar. Aleluia! Não vai resolver o problema. Mas ele diz, na sua palavra, no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro princípio que a gente vai tratar. Louvado seja Deus. Se humilhar. Primeira condição, aleluia. São 4 condições que Deus estabelece aqui na sua palavra. E a gente vai tratar a primeira condição para que haja cura. Amém, Deus. Para que haja milagre. Para que haja resposta de oração. E a primeira condição é humilhar-se. Humilhar-se de que forma, irmãos? Humilhar-se de todo o coração diante do Senhor. Humilhar-se de todo o coração diante do Senhor. A humilhação do filho e servo de Deus diante do seu Senhor é fundamental para que as bênçãos divinas nos sobrevenham. Irmãos, o versículo de número 15, ele diz algo muito importante também. A gente vai voltar para a segunda condição, mas eu quero ressaltar logo esse versículo aqui em questão à humilhação. Porque o versículo fala assim, estarão abertos os meus olhos, Deus dizendo a Salomão, e atentos os meus ouvidos
a oração que se fizer neste lugar. Deus conhece o coração do homem. Não é o bater de lábios, não é o abrir de boca, aleluia, apenas. É o que sai do nosso coração. Deus sonda, Deus esquadrinha. Ele conhece o profundo e o escondido. Então a humilhação diante de Deus, ela tem que ser sincera. A humilhação diante de Deus tem que ser de forma agradável ao Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é Deus e que nós somos dependentes dEle, como acabamos de louvar aqui. Que somos vaso e de barro na mão de um oleiro, de um Senhor, que tem o poder de dar o contorno, de dar a forma, aleluia, de moldar o barro para transformar em vaso. Então a humilhação, ela tem que ser sincera, retidão diante de Deus, retidão diante do Senhor. E a primeira condição é a humilhação. Se queremos resposta de oração, que nos humilhemos diante da face de Deus. Caiamos, né, de joelhos na presença dele, não apenas na forma física, com os joelhos dobrados de forma física, mas de coração quebrantado, de coração sincero, de coração reto, de coração, irmãos, para agradar ao Senhor, um coração que agrade a Deus, porque nós não somos perfeitos, nós não somos falhos. Deus nos conhece, mas que haja retidão diante dele, que haja sinceridade, que haja verdade diante do Senhor. Aleluia. Essa é a primeira condição. Ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E aí, a segunda condição, ele diz, é orar. Porque você vai se humilhar diante de quem? Diante do Senhor. Você vai orar. E na oração, o que você vai fazer? Você vai buscar a face de Deus. Aleluia, a oração é diálogo. Irmãos, a oração é conversa com Deus. Oração, irmãos, é você chegar e se trancar lá no seu quarto, onde você tem o costume de orar, e ficar lá e conversar, dialogar. E se é diálogo, não é só um que fala. Aleluia, louvado seja Deus. Você não está falando sozinha ou sozinho, você fala e Deus, ele fala com você também. Aleluia, através da oração. Glória a Deus. Aleluia. Não é um monólogo, é um diálogo. Louvado seja Deus, porque você está conversando com alguém. Existe um Senhor que está a te ouvir. Aleluia. Existe um Senhor que está bem presente enquanto você ora, ele está ao teu lado. Ele é o Deus onipresente. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E ele diz, olha, se o meu povo se humilha e ora, e vem conversar comigo, aleluia, e vem dialogar comigo, louvado seja Deus, vem buscar a minha face, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Porque ele diz, orar e me buscar. Louvado seja o Senhor. Quando eu busco a Deus, irmãos, quando eu busco ao Senhor, eu não busco para colocar diante de Deus a minha vontade. Quando eu busco ao Senhor, eu não busco para apresentar a Deus apenas as minhas queixas. Eu busco a Deus para receber dele direção. Louvado seja Deus. Eu busco a Deus reconhecendo que sou falha e que preciso dele. Que preciso dele para que haja uma transformação, uma mudança. Que eu preciso dele para que as coisas comecem a melhorar. E nesse diálogo, nessa conversa, na oração, aleluia, Deus vai me dar a direção que eu preciso para essas mudanças acontecerem. Por isso que ele diz, olha, ele primeiro fala de um juízo. Versículo 13 é muito claro. Ele fala de juízo divino. Quando vem o juízo? Quando o povo está pecando. Quando vem o juízo? Quando o povo desobedece. Quando vem o juízo de Deus? Quando o povo anda errante. Então ele está dizendo, olha, quando tudo estiver fora da minha vontade, vocês andando em desobediência, me busquem, aleluia, eu não rejeito, louvado seja Deus.
Que Deus tremendo, eu não rejeito vocês. Ao contrário, me busquem. Se humilhem diante de mim. Busquem a minha face, orem. Venham conversar comigo. Peçam a minha direção. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Que Deus tremendo, irmãos. Que Deus de misericórdia. O juízo de Deus não vem para destruir o homem. Aleluia. O juízo de Deus vem para transformar o homem, para fazer dele uma nova criatura para morar no céu. E é isso que ele diz. Quando vier o juízo, quando a minha justiça vir, é por causa do pecado, da desobediência. É porque o povo anda errante. Me busquem. Me busquem. Se humilhem. Orem. Conversem comigo. Busquem direção a mim. Reconheçam seus erros. Amém. Venham diante da minha face confessar os seus erros. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Venham diante da minha Jesus. face confessar. Louvado seja teu santo nome. Louvado seja o teu nome. Reconheçam Aleluia. os pecados. E a quarta condição é: mudem completamente. Mudem. Aleluia. Mudem completamente. Porque ele diz: e orar, e me buscar, e se converterem Aleluia, glória a Deus. dos seus maus caminhos. Louvado seja teu santo nome. Se converterem dos seus maus caminhos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tem que mudar. Aleluia. Tem que haver mudança. Tem que haver arrependimento. Glória a Deus. Para que haja milagre. Para que haja resposta. Isaías 59. Louvado seja Deus. Deus deixa isso muito claro usando o profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías número 59, capítulo 59, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Irmãos e irmãs nessa noite que estão nos ouvindo, amigos que entraram nessa live, Aleluia. se nós queremos resposta de oração, vai ter que ter mudança. Jesus, aleluia. Vai ter que ter arrependimento. Glória a Deus. Temos que deixar os maus caminhos e seguir o caminho de Deus, a retidão do caminho de Deus, a palavra. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso guia. Temos que ser guiados, norteados por ela. Se quer resposta de milagre, porque ele é muito claro, Deus ele é fiel. Ele é fiel. Ele diz que se a gente obedecer essas condições, se a gente tomar essas condições como base para ter uma vida de oração, mas nos baseando por esse ensinamento aqui, que ele deu a Salomão, que ele passou para Salomão passar para o povo, se a gente assim fizer, ele diz: eu ouvirei dos céus, louvado seja Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, que coisa tremenda! Um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus a qual nem ao seu único filho poupou, o entregou para a morte de cruz, para que em Cristo achamos a salvação, achamos a cura. E Cristo é a cura das nações, não há outro. Se os povos e nações querem cura, tem que ter Cristo, aleluia, tem que receber Cristo, tem que se converter,
tem que se arrepender, tem que dizer, Aleluia, Senhor, glória a Jesus Deus. Cristo, entra na minha vida. Oh, louvado seja Deus. Vem fazer morada na minha vida. Nós não merecíamos a Cristo. Não somos perfeitos. Não somos. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou aleluia, primeiro. glória a Deus. Ele nos amou e por amor Ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós. Louvado seja teu santo nome, Jesus. Se você quer resposta, se você quer cura, se você quer milagre, se arrependam. Porque isso é para mim também, essa palavra ela é para mim. Essa palavra ela é para mim. Porque o que é a igreja do Senhor? Eu sou a igreja do Senhor. Aleluia. O que é a igreja do Senhor? São pecadores Glória arrependidos. a Deus. A igreja do Senhor, ela é constituída por pecadores arrependidos, Aleluia. que confessaram a Cristo, que decidiram se converter, que decidiram deixar os maus caminhos, que decidiram abrir mão das suas próprias vontades, reconhecendo que Ele é Senhor. É por isso que a igreja ora. É por isso que essa semana nós vimos a igreja na rua, de joelhos dobrados, clamando. Louvado seja Deus. Não é porque a igreja ela é mais ou menos, ou melhor ou maior, não. É porque a igreja entendeu esta palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. É porque a igreja do Senhor Jesus entendeu esta palavra e sabe que se clamar vai ter resposta dos céus. Louvado seja Deus. Oh Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, Deus diz aqui na sua palavra, se vocês obedecerem essas condições, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. É por isso, irmãos, que eu não estou preocupada com nada. Eu tenho a certeza, o meu coração todo dia arde da convicção da vitória, do milagre, da resposta. Tudo isso, irmãos, já está perto de um fim, porque a igreja do Senhor está buscando a Ele em oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Ramassude Camassu e Andaraia. Ramassude Camanaia sobre. A igreja está orando. Aleluia. A igreja está se humilhando. A igreja está dizendo, Senhor, estamos aqui. Se porventura há em mim algum caminho reto, me mostra para que eu me desvie dele. Feito disso o salmista, feito disso Davi. Se porventura há, Senhor, algum caminho reto, me mostra, me apresenta, coloca diante de mim, porque eu quero me desviar deste caminho, porque eu quero resposta dos céus. Oh, aleluia! Ramassu de Camanasu e Andaraia sobria. De Cantaramassu e Andaraia. Você pode glorificar a Deus por essa palavra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Tem resposta de oração. Tem resposta de oração, tem milagre, tem providência. Deus está ouvindo o clamor da igreja. Louvado seja Deus. Glória, Deus está ouvindo o clamor da igreja. Louvado seja teu santo nome, Deus, Ele é Pai. resposta. Cristo é a cura das nações. Ramassu de Camanaia sobria. Cristo é a resposta para o mundo. É a resposta para o mundo. Ele é a resposta para o mundo. E Ele diz que se a igreja do Senhor, pecadores arrependidos, Aleluia, glória que a Deus. oram, que buscam, que se humilham, que se convertem dos seus maus caminhos diariamente. Convenção é diária. Aleluia. Aleluia. Convenção não é apenas um levantar de mão. Convenção é diária, todo dia a gente se arrepende. Todo dia a gente busca o Senhor e diz, Senhor, tenha misericórdia. Perdoa-nos. Perdoa-nos, nos ajuda, Senhor, nos fortalece na Tua palavra, na Tua presença. Eu não quero entristecer o Teu Espírito Santo. Eu não quero. Aleluia. Não retira de mim o Teu Espírito, porque a Bíblia diz que quando Davi pecou, quando ele adulterou, quando ele matou, ele fez essa oração. Ele disse, Senhor, não retira de mim o Teu Espírito Santo. Aleluia.
Glória a Deus. Ele sabia que era o que ele tinha de mais precioso. Aleluia. Era a presença de Deus. Era a presença de Deus. Amassui de cama na sua andará sobre a. Essa presença, irmãos, é o nosso maior bem. É o nosso maior bem, a presença de Deus. Porque essa presença nos conforta. Essa presença nos dá a certeza da vitória. Esta presença, louvado seja Deus, vai nos levar para o céu. Vai nos levar para o céu. Amém? Medita na Bíblia, lê Bíblia. Não posta versículo apenas, mas vai ler o versículo que tu postou. Vai se alimentar dele. Deixa o Espírito Santo te direcionar. Vai conversar com o Pai, vai dialogar com ele. Sai um pouco das redes sociais. Meu Deus. Aí eu digo, Senhor, tenha misericórdia. Porque às vezes, irmãos, o mundo está aí em desespero. E a gente perde tanto tempo apenas nas redes sociais, que não é bom. Rede social é bom, a gente está aqui fazendo culto, uma live, glória a Deus por ela, pela internet, pelas redes sociais. Louvado seja Deus. Mas não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor, cumprindo esta palavra aqui. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, é o povo que conhece a Deus. É o povo que chama por Ele. É o povo que sabe que tem o Senhor nos céus, que é poderoso para mudar a história. Se o meu povo, ele diz que o povo é dele, glória a Deus por isso, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ele bota a condição. Então, tem condição para resposta de oração. E são essas. Aleluia. Que a gente citou aqui. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Né? Fica mastigando essa palavra, fica meditando. Amém, Jesus. E não perde tempo. Vai buscar, vai orar, vai se converter, vai se arrepender, porque é diário. Arrependimento é diário. Todos os dias a gente se arrepende, vai se arrepender. E o milagre vai chegar. A resposta vai descer do céu, porque ele garante na sua palavra, eu ouvirei dos céus e enviarei resposta. Amém? Tem resposta de Deus para a tua vida nessa noite, para a nossa vida. Eu já quero agradecer a você, viu, que estava conosco nessa live, que entrou, que convidou pessoas. Continua, irmãos, orando por nós, orando pela União Feminina, esse Ministério de Mulheres, lá da Igreja Batista Adriel, nosso pastor Cláudio, a nossa irmã Elísia, né, esposa do nosso pastor, a gente chama ela de pastora, amém? Nossa pastora Elísia. Né? Continue orando por eles, por esse Ministério Adriel, para que Deus continue fazendo coisas grandes. Amém. E o nome do Senhor continue sendo glorificado. A gente vai se despedir aqui, né? Vamos encerrar essa live. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero que o Senhor te dê uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite de vitória. Eu sou um reparador. Amém? Quinta-feira, se Jesus não voltar, ou se a quarentena não acabar, né? A gente vai estar aqui novamente, amém? Agora que uma coisa ou outra acontecer, a gente não vai estar, amém? A gente vai estar lá na igreja ou então lá na glória com o Senhor, que a igreja também vai estar lá, amém? Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus, amém? Louvado seja Deus, bendito seja o teu nome, Jesus.